Olá pessoal, eu sou o Rodriguinho e prestem atenção aí, fiquem ligados no recorte do podcast Vai Ter Jogo. Então, Patu, gostaria que você falasse um pouquinho mais da sua carreira, de como você Início, começou no né? futebol. Do administrador, do professor de educação física. O cara Dono é de uma fera, faculdade. dono de uma faculdade. E de repente, o interessante foi que o Patu, ano passado, a equipe do Capital, cara, fez um belo de um trabalho. Ficou em terceiro lugar, cara. Me deu trabalho demais. Você sabe disso. Então, assim, eu gosto de enaltecer, eu gosto de, sabe, valorizar o trabalho dessas pessoas. E o Capital tá de parabéns pra tu, porque tem um cara da sua qualidade, um cara que pensa no outro, que pensa no trabalho, que pensa em fazer, sabe, de Brasília um polo esportivo Gosta mais grandioso. um pouquinho, Patu. E assim, Patu, Por favor. fala pra nós assim, Aí. como é que iniciou assim, como é que foi essa situação? Você de repente, porque o nego fala assim, o cara caiu de paraquedas. Não, eu acredito que não, porque eu sei a qualidade dele. Fala pra esse pessoal aí, Patu, como é que foi teu início no futebol? Pois é, você nem sabe, mas eu comecei no ano que você arrebentou aqui em Brasília. Oh, já melhorou a conversa. Eu era acadêmico de educação física e o meu professor de fisiologia faleceu até mês passado, o professor Zeca, me convidou para ser auxiliar de preparação física no Brasília em 1990. Eu não cheguei, Patu. E vocês arrebentaram com todo mundo, mas tem uma curiosidade, hein? Nós fomos a única equipe que ganhou do Gama. 1-0 no Mané Garrincha. Mas vocês foram campeões com o pé nas costas, né? Era uma equipe fantástica. Zoca, Evandro e Augusto era brincadeira, né? Eu sempre falo que, pra mim, os dois maiores atacantes, duplas de ataque do Gama, foi eles. Evandro e Zoca. Meu amigo, vocês são meus amigos, eu sei. Gente, são meus amigos, os caras, tá entendendo? Então, tudo que é disseram em relação a mim, olha, tem um pouquinho da amizade. Então, aí eu comecei como preparador físico já no Brasília, onde eu fiquei por 11 anos, né? Brasília foi uma casa que me acolheu com bastante carinho e eu tenho um respeito muito grande pela equipe. E aí rodei por algumas equipes, como Gama, como Tiradentes, Sobradinho, Lusiânia. E em 2017 eu resolvi parar de trabalhar com futebol em Brasília por não sentir mais prazer e não ver mais alguma equipe que entendesse o que a gente gostaria que acontecesse com o futebol. E tive um convite do Godofredo e através do Daniel, né, da federação, para que eu fosse coordenar a base do Capital. Ele estava adquirindo o Capital final de 2018, e aí me chamou e me fez um convite, e a gente teve uma conversa bastante saudável, e onde eu expus o que eu pensava sobre o que seria um projeto de sucesso. E o Godofredo é um cara que tem uma cabeça maravilhosa, um empreendedor e um matemático, um cara corretíssimo, né? Então, a gente chegou a um consenso, né? E eu vim para coordenar a base do Capital. Mas, um ano que eu estava lá, a gente não tinha muito para onde evoluir, porque o Capital não tinha uma casa. Então, a gente dependia de estar alugando campo. E quem é daqui de Brasília sabe que quando chega na época da seca, os clubes sociais resistem em alugar campos. E a gente foi em busca de uma casa. E hoje nós temos lá o Paranoá, um local maravilhoso onde todos adoram futebol, né? E o estádio estava abandonado há 12 anos. E através de um projeto do governador, do GDF, o Adote uma Praça, o Capital fez essa adoção do espaço e estamos em reforma, né? Começamos há 1 ano e meio atrás e estamos em reforma. Se acompanhar aí pelo Instagram do Capital, vão perceber que todo dia a gente está fazendo uma coisinha a mais. Fizemos 2 campos agora externos, estamos ampliando os vestiários, isso na questão estrutural. Então, a partir desse ano agora, a gente estava até conversando um pouco antes, a gente ativou a base do Capital. Então, a base do Capital, ela começa agora em 2022 e já esperamos colher frutos aí
2023, 2024 já temos que colher esses frutos aí que nós que somos de Brasília sabemos que aí Brasília 2 milhões e meio de habitantes, não é possível que nós não temos condições de formar nossos próprios atletas e a gente ficar menos vulnerável em relação a ter que ficar montando equipes apenas com atletas de fora, né? Eu tive o prazer de trabalhar no Gama em 1993, que foi a primeira gestão do Wagner, onde ele olhou para a base. Eu estava no profissional, mas eu acompanhei. Olhou para a base, trouxe o Bira na época, que com outras pessoas e treinadores competentes, pincelou os atletas de Brasília, inclusive o Rodriguinho era da base do Brasília e veio para cá, assim como o Jairo, o Gerson, Anderson, que eram de outras equipes. Baita de uma equipe, hein? Eu lembro e desse aí moleque. o Gama conseguiu, em 1997, Rodriguinho me atualiza aí, conseguiu subir para uma Série B, para uma Série A no outro 2 anos depois, com mais de 50% de atletas formados no próprio Gama. Né? Então, isso é uma coisa fantástica. A base resolve, né? E assim, eu comento muito isso, né, dentro do Capital. Isso é viável. Isso é viável. Brasília tem recursos humanos para isso. Tem material humano. E financeiro, hein? E financeiro. Então, aí o financeiro a gente é outro assunto delicado também. Ah, mas tem, porque a gente percebe que aqui, o dinheiro corre aqui em Brasília, né? De repente tá distribuído para o lugar errado, entendendo? Assim, para a situação errada, tá? Vamos dizer assim. Mas porque tem estados aí menores, né, que o potencial esportivo é muito bem abastecido, né? E Brasília, eu gosto de dizer o seguinte, cara, aqui tem muito talento, Patu. Então essa ideia que você teve, nessa ideia que o Wagner teve naquele período que eu lembro dele, do Anderson, do Romualdo, aquela galera. Eu cheguei a treinar com o Rodriguinho, né, antes de eu ir embora para o Catar. Eu lembro dessa equipe. Então, assim, esse trabalho que você está fazendo aí, sabe, que você já participou lá atrás, isso é muito importante. Né? A base que vai resolver, é a base que vai trazer benefícios, condições financeiras para as equipes profissionais. E essa base sendo forte e boa, como você está fazendo agora, né, selecionando, tentando fazer um campeonato forte aí com a sua equipe, ela vai trazer frutos com certeza.